Mateus 28, do 1 ao 10, depois do 16 ao 20. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante deles, diante de vocês, para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Oremos. Paizinho querido, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, bendizer o teu nome, ó Deus, porque hoje celebramos a sua ressurreição. Como foi cantado aqui, o Senhor venceu a morte, tragada foi a morte pela vitória. O Senhor, ó Deus, entrou nas entranhas da morte e tirou de lá o aguilhão da morte, ó Pai. Tu és aquele que detém nas suas mãos a chave do inferno e também a chave da morte. Fala conosco por meio da tua palavra, assim nós oramos. Amém. Queridos irmãos, hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Nós poderíamos fazer um seminário sobre a ressurreição do Senhor Jesus. São muitos fatos, muitas coisas aconteceram entre a sexta-feira da paixão e até a sua ressurreição. Então, resumidamente, eu quero compartilhar com vocês sobre o verdadeiro significado e sentido da Páscoa. Como eu disse, hoje é Páscoa, e eu sei que a maioria das pessoas, elas acabam valorizando e priorizando mais o Natal, sim ou não? Talvez por uma questão mercantilista e mais capitalista, as pessoas deem mais ênfase ao Natal. Mas nós devemos celebrar sim o Natal, mas sem nos esquecer da Páscoa. Por que isso, pastor? Porque a nossa história, ela teve início na cruz. Nós devemos celebrar a Páscoa, porque é na cruz que se inicia uma nova vida. Então nós, os cristãos, devemos nos alegrar com a Páscoa. Devemos nos alegrar com a Páscoa, pois para nós falar de Páscoa é falar de ressurreição. Eu não sei vocês, não sei como é na casa de vocês, mas lá em casa é sempre uma alegria no domingo de Páscoa. É sempre uma alegria. Nós já acordamos diferente, sempre tentando colocar na cabeça dos nossos filhos que a maior e a melhor notícia que o mundo ouviu aconteceu num domingo de manhã, no domingo da ressurreição. Então, a nossa celebração de Páscoa, ela não tem nada a ver com a celebração pagã. E vocês conhecem muito bem essa celebração e que
celebrava a fertilidade, por isso se apropriou de duas figuras, né? Uma celebração pagã ocidental que se apropriava da lebre, depois da lebre passou para o coelho, no sentido de que o coelho tem muita fertilidade, também dos ovos de galinha que eram pintados e distribuídos como presente. A Páscoa não tem nada a ver com isso. Páscoa também não tem nada a ver com chocolate, com absolutamente nada disso. Páscoa representa a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O domingo de Páscoa, ele tem que ser vivido de uma maneira diferente. Louvado seja Deus, podemos encerrar o primeiro dia da semana na casa do Senhor, louvando o Senhor e também aprendendo da sua palavra. Acordar em um domingo de Páscoa tem que nos fazer refletir sobre a maior e melhor notícia que nós já ouvimos no mundo. E qual foi essa notícia? Entrem e vejam. Vejam, vocês estão procurando Jesus de Nazaré? Venham ver aonde ele estava. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Essa é a mensagem da ressurreição. E eu queria compartilhar então com vocês alguns fatos aqui que me chamam a atenção. O primeiro deles é que aconteceu no primeiro dia da semana. Geralmente a gente pensa que o primeiro dia é a segunda, né? Mas já é segunda-feira porque é o segundo dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Então no domingo poderíamos dizer que aconteceu uma nova gênese, uma nova criação. Mateus 28:1. Passado o sábado, para não ter dúvida de qual é o primeiro dia da semana, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Marcos registrou também da seguinte forma: passado o sábado e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Estava escuro ainda. E por que isso é importante? É importante porque quando nós olhamos para o livro de Gênesis, Deus começou a sua criação no primeiro dia da semana. Se você olhar para o livro de Gênesis, Gênesis 1, versículo 3, então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. No primeiro dia, Deus criou a luz e fez separação entre luz e trevas. Agora, no primeiro dia da semana, antes do nascer do sol, a luz do mundo invadiu aquele lugar. Deus concluiu a sua criação no sexto dia e no sétimo descansou. No primeiro, criou a luz. No último dia, Deus concluiu. No sétimo, descansou. Agora, Deus começa a sua nova criação também no primeiro dia da semana. João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 8. Ele era a luz, mas João não era a luz, mas veio dar testemunho sobre a luz. De quem João está falando aqui? De Jesus. Jesus é a luz dos homens, e é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui reunidos no domingo, no primeiro dia da semana. Pastor, por que é que nós celebramos no domingo? Pois foi no primeiro dia da semana que nós recebemos a maior notícia do mundo. E qual é essa notícia? Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus concluiu a sua obra de redenção às 15 horas da tarde da sexta-feira. É isso que diz o texto. E do meio-dia até as 3 da tarde houve trevas sobre a face da terra. Ao concluir a sua obra, os evangelistas narram que ele deu um brado. Qual era esse brado? Está consumado. E imediatamente após bradar está consumado, entregou ao Pai o seu Espírito. Jesus conclui a obra na sexta, descansa no sábado, mas ao domingo ele vence
a morte, ele rompe com a morte e das entranhas da morte arranca a sua chave. Quando ele vai aparecer para João, para o apóstolo João, lá em Apocalipse 1,17, ele diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que hoje estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Assim como Deus começou a criação no primeiro dia da semana e concluiu na sexta-feira e descansou no sábado, agora aqueles que estão em Cristo também participam dessa nova criação. Por isso Paulo vai dizer que eis que tudo se fez novo, é uma nova Gênese, é a palingênese que se apresenta em Cristo Jesus. É passado a sexta-feira do terror, o sábado do lamento também acabou, e agora vai uma comitiva de mulheres para o sepulcro, com a intenção de perfumar um defunto, e quando elas chegam no sepulcro, preocupadas com a grande pedra, elas escutam a mensagem vinda direta do céu: Jesus, o Nazareno a quem vocês procuram, não está aqui. Entrem e vejam aonde ele jazia. Ele ressuscitou e vai adiante de vós para a Galileia. Queridos, em segundo lugar, o que me chama muita atenção é a preocupação dessas mulheres. Ainda no versículo 1, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Mas Marcos vai dizer que tinham mais mulheres. Veja aí, Marcos 16, 2, e bem cedo no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? Tem Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e Salomé. E elas estavam com uma preocupação. Elas não estavam preocupadas com os guardas, elas não estavam preocupadas com o possível mau cheiro, elas não estavam preocupadas com absolutamente nada, além de uma grande pedra. Marcos narra essa preocupação. Quem removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa era a preocupação das mulheres. E por que elas estão assim? Elas estavam junto com Cristo na crucificação. Elas acompanharam o sepultamento, diz o texto que de longe elas viram aonde José de Arimateia e Nicodemos colocaram o corpo de Jesus. Elas viram o tamanho da pedra que foi posto na entrada e que toda aquela guarda foi montada para que os discípulos não pudessem ir roubar o corpo. Porque foi isso que os líderes religiosos foram falar para Pilatos, dizendo: olha, ele, quando estava vivo, disse que iria ressuscitar. Então coloque guarda na frente do túmulo, porque possivelmente os discípulos vão ir à noite e vão furtar o corpo dele, dizendo que ele ressuscitou. E assim foi feito, foi montado guarda diante daquela pedra. Oh, meus queridos, aquela pedra era maior que todas elas juntas. Somada toda a força dessas mulheres, elas mesmas admitiram: como é que vamos rolar essa pedra? Alguns estudiosos e arqueólogos bíblicos chegam a dizer que precisava de 10 a 20 homens para rolar essas grandes pedras que ficavam na entrada dos túmulos. Imagine só, se elas estavam apenas em 3 mulheres, ou que tivessem em 5, 6 ou 10 mulheres, elas não teriam força suficiente para rolar aquela pedra. E elas estavam preocupadas com isso. O que me chama a atenção é que enquanto elas iam pelo caminho, ainda bem cedo, de madrugada, conversando umas com as outras: quem é que vai rolar a pedra para nós? Se os discípulos, se os homens estão trancados dentro de casa com medo. Vocês já imaginaram isso? Jesus falou: essa noite vão ferir o pastor e todas as ovelhas vão fugir. Gente, só João acompanhou a crucificação. Só João. Judas se matou, João acompanhou a crucificação e todos os outros se acovardaram e fugiram. Nem mesmo no domingo de manhã acompanharam as mulheres.
E elas iam preocupadas, carregadas de perfumes e especiarias. Mas enquanto elas iam pelo caminho, com a intenção de honrar o Senhor Jesus, inclusive na sua morte, porque ali também não tem super-heroínas, elas não estão dizendo assim, vamos lá para tirar a pedra porque ele ressuscitou e ele precisa sair para fora. Não é essa a intenção. Elas estão indo com especiarias para perfumar o defunto. E por que, pastor, que elas estão fazendo isso? Se nos evangelhos diz que Nicodemos comprou muitas libras de perfume e unguento, é porque não deu tempo de fazer um serviço bem feito. Jesus morreu às 3 horas da tarde. Às 6 horas da tarde ou às 18 horas começava o Shabat, que é o sábado, e não podia mais fazer nada. Vocês já imaginaram a correria? Jesus morre na cruz às 3. José de Arimateia vai falar com Pilatos para pedir autorização para tirar o corpo da cruz. Pilatos não acredita, manda chamar o centurião vai até onde está Pilatos. Ele morreu, então vão lá agora e tirem o corpo. Desentorta os cravos, tira o corpo, chega Nicodemos carregado de alguns ungüentos e aloés e de alguma maneira passam naquelas feridas de Jesus para estancar o sangramento, enrolam ele em lençóis de linho e levam até um jardim que ficava próximo do Gólgota. Meus irmãos, eles tinham menos de 3 horas para fazer tudo isso. E diz o texto que as mulheres de longe observavam. Elas viram que aquilo não ficou bem feito. Por isso, no domingo, elas foram lá para terminar, para concluir aquele serviço. Preocupadas com a pedra. Quem é que vai abrir a tumba para nós entrar? Mas mal sabiam elas que Deus já tinha resolvido esse problema. Versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Que lindo, que maravilhoso, irmãos. A pedra me faz entender que a pedra que Deus providenciou que fosse arrancada, não foi retirada para que Jesus pudesse sair dali. Até porque, você sabe muito bem, se você já leu a Bíblia, que em alguns episódios depois da ressurreição, Jesus aparece dentro dos lugares de portas trancadas. Jesus não batia na porta. Ele simplesmente chegava e entrava naquele lugar, sem abrir a porta, sem retirar a tranca. Então Jesus não precisava que alguém retirasse a pedra. Mas por que é que a pedra foi removida? E o anjo vai revelar: entrem vocês e vejam que ele não está aqui. Vocês vieram preocupadas com a pedra foi removida. Agora entrem dentro do sepulcro e confirmem, vejam que aquele a quem vocês procuram é Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. E isso é maravilhoso. Enquanto nós caminhamos, irmãos, para honrar o Senhor Jesus Cristo, Deus envia providências do céu para retirar as pedras. Enquanto nós nos direcionamos como igreja para honrar o Senhor Jesus Cristo, Deus dá ordem do céu para que os impedimentos sejam arrancados. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Nenhuma pedra fica no caminho daqueles que querem honrar o Senhor Jesus. E quando elas chegaram no local, viram a pedra, o anjo sentado na pedra e aquela guarda armada em coma. Eles ficaram em estado como se tivessem mortos. Nenhum impedimento para que elas vissem verdadeiramente que Jesus tinha ressuscitado. E louvado seja Deus por isso. Porque elas não encontraram nenhum corpo ali. Já imaginou se tivessem encontrado ali um defunto? Nós não estaríamos aqui hoje. O cristianismo só faz sentido porque Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. A nossa fé não teria sentido nenhum. E aquelas mulheres esperavam encontrar um cadáver, mas louvado seja Deus, elas foram frustradas. E os perfumes ficaram por ali mesmo, porque já não tinha mais utilidade nenhuma. Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres, irmãos, esperavam encontrar um cadáver, mas no lugar acharam um túmulo vazio. E João faz questão de colocar um detalhe muito importante. E o lençol que cobria o seu rosto, dobrado,
num lugar à parte. Isso quebra a ideia de que possivelmente alguém roubou o corpo de Jesus. Porque quem já teve a infelicidade de ter a sua casa furtada sabe o que eu estou falando. O ladrão, quando ele entra para roubar, ele tira as gavetas, ele faz aquela bagunça toda, ele não se preocupa em dobrar roupa, não. Se alguém tivesse vilipendiar o corpo de Jesus, não teria o capricho de dobrar o lençol e deixar colocado num lugar à parte. Mas Jesus Cristo ressuscitou e deixou ali um sinal. E o anjo, então, vestido de branco, disse, Marcos 16:6, não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Em terceiro lugar, que me chama muita atenção, é que as mulheres são as primeiras a ouvir as boas novas de ressurreição. São elas. Versículo 5, o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Versículo 9, e eis que o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. É tão importante porque todas essas mulheres ouviram a palavra do anjo, elas estavam todas juntas, reunidas. Diz o Evangelho de Marcos que quando elas ouviram isso, elas saíram atônitas, assustadas, apavoradas. Marcos 16:8. E Maria Madalena ficou ali, João capítulo 20, chorando à entrada do sepulcro. De repente, Jesus aparece para quem? Maria Madalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. A sequência é essa, elas vão juntas, vem a pedra, vem o anjo, escutam a resposta do anjo, Maria Madalena fica chorando, as outras saem apavoradas, Jesus aparece para Maria Madalena, que não o reconhece, pensa que ele é um jardineiro, até que ele fala com ela e ela diz, Rabone, e tenta o deter. Jesus diz, não me detenhas, e enquanto ela sai correndo para encontrar com as suas amigas no caminho, Jesus aparece para as outras mulheres, e aí sim, juntas todas essas mulheres, ouvem as boas novas de ressurreição do anjo e ouvem as boas novas de ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo e se lançam aos pés de Jesus e o adoram naquele lugar. Isso é muito importante nós entendermos, irmãos. Por quê? Porque Jesus, ao ressuscitar, não apareceu primeiro a Maria, sua mãe. Jesus também não apareceu primeiro a Pedro ou a João, o apóstolo amado. Jesus, ao ressuscitar, não apareceu primeiro aos demais discípulos. Jesus, ao ressuscitar, não apareceu para Herodes, dizendo, está vendo, você zombou de mim, me vestiu com roupas nobres, e eu sou o rei dos reis mesmo. Jesus também não apareceu para Pilatos e disse, você lavou a mão como um covarde, me entregando para ser morto, mas eu venci a morte. Jesus também não foi na casa de Caifás ou de Anás para esfregar a vitória, dizendo, vocês me condenaram e mentiram sobre mim, mas eu estou aqui e venci a morte. Jesus apareceu às mulheres. E por que isso é importante? Porque, meus queridos irmãos, naquele tempo as mulheres, a palavra, o testemunho das mulheres não era aceito nos tribunais. Ou seja, se Jesus não tivesse realmente ressuscitado, quem morreria por ele? Porque Pedro vai dizer, não, Jesus ressuscitou, mas quem falou isso para você, Pedro? Foi Maria Madalena. Não vale, Pedro, não vale, esse testemunho dela não vale. Ninguém morreria pelo testemunho de uma mulher. E isso é fantástico, irmãos, porque derruba a ideia de que a ressurreição de Jesus não é verdadeira. Se fosse talvez eu ou você para contar essa história, nós talvez usaríamos alguns álibis de maior influência. A Bíblia mesmo vai dizer que quando você vai jurar por alguma coisa, geralmente você jura por algo que é maior do que você, maior do que a sua justiça.
Talvez se fôssemos nós para escrever essa história, dizer, não, Jesus apareceu, ele apareceu para Nicodemos. Ou Jesus apareceu, mas ele apareceu para José de Arimateia. Quem em sã consciência iria dizer que Jesus apareceu para uma tal de Maria, da cidade de Magdala, que tinha uma fama duvidosa e que ainda teve 7 demônios no seu corpo, a qual Jesus expulsou? Uma ex-endemoniada. Mas Jesus apareceu. Jesus apareceu, e por que ele fez isso, irmãos? Porque no reino de Deus a pirâmide das prioridades são invertidas. Enquanto nós estamos preocupados com o gabarito daquela pessoa, Jesus, ele olha o coração. E aquelas mulheres acompanharam Jesus em vida, e Lucas capítulo 8 vai dizer que elas serviram a Jesus, inclusive com os seus bens, elas sustentavam o ministério de Jesus. Aquelas mulheres acompanharam toda a sequência de tortura até a cruz, e estavam ali enquanto Jesus, somente João estava, e o resto dos apóstolos todos tinham fugido. Aquelas mulheres acompanharam o cortejo fúnebre e viram aonde Jesus Cristo fora sepultado, e no domingo elas foram honrar o corpo morto de Jesus, mas foram frustradas porque ele havia ressuscitado. Elas ouviram da boca do Senhor: não tenham medo, vão adiante e avisem os meus irmãos que eu vou para a Galileia. Oh, meus queridos, isso é maravilhoso. Aquelas mulheres, Deus honra aqueles que o honram. Aquelas mulheres não tinham crédito na sociedade. A sua palavra não era aceita nas cortes terrenas, mas foi confiada exatamente a elas as boas novas da ressurreição. Exatamente a elas. E eu fico imaginando essa cena no céu. Não tem na Bíblia, mas aconteceu. A Bíblia nos revela que os anjos são seres ministradores. A própria palavra anjo significa mensageiro. Tá? Então o anjo é aquele que entrega mensagem. Eu sei que tem um movimento aí que eles colocam o anjo como garçom, né? Já deve ter ouvido: eis que vejo um anjo com a bandeja de ouro na mão. A Bíblia fala que o anjo ele entrega mensagem, ele é mensageiro, ele não é garçom. Mas enfim, imagine a cena. Deus convoca os seus anjos, escolhe 2 e diz o seguinte: agora eu vou dar uma missão para vocês. Meu filho ressuscitou. Vocês vão descer, vocês vão ficar sentados na pedra, na entrada, e vai vir algumas mulheres, e Deus vai dar o nome delas. É Maria Madalena, Salomé e a Maria, mãe de Tiago. Não vão errar não, é a mãe do Tiago. E quando essas mulheres aparecerem, eu quero que vocês falem para elas que o meu filho ressuscitou. Eu quero que vocês mostrem para elas aonde foi colocado o corpo do meu filho e que ele não está mais ali. E eu quero que vocês digam para elas e usem elas para que elas vão e anunciem que o meu filho está vivo e que ao romper do primeiro raio de sol do domingo, o meu filho ressuscitou. Você já imaginou? Que cena mais linda! Que cena mais linda! Bom, essas mulheres receberam do Senhor a mensagem da ressurreição. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Então, a missão é simples. Vão, falem para os discípulos e deem o endereço. Qual é a primeira mensagem que elas receberam? Não tenham medo. Oh, meus irmãos, a mensagem da ressurreição silencia o medo. Antes a morte causava pavor, hoje não causa mais não. Morrer é estar com Cristo. Morrer é estar com Cristo. Paulo chega a dizer que é infinitamente melhor. Morrer é estar com o Senhor. A mensagem da ressurreição nos assegura que existe muito mais motivos para o triunfo do que para o temor. Paulo chegou a dizer que se vocês pensam que Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Mas ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos.
Essa é a esperança que nós temos. A mensagem da ressurreição enche o nosso coração de alegria. Elas foram em busca para perfumar um defunto e viram o Cristo ressurreto. Segunda mensagem, ele ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. Não tenham medo. Versículo 6, ele ressuscitou. A mensagem da ressurreição nos arranca do passado. Qual é a ideia aqui? Aquelas mulheres acompanharam toda a tortura de Jesus, tudo que Jesus sofreu. Mas agora também elas veem o Cristo ressurreto. Ele ressuscitou, assim como havia dito. Ou seja, a sua morte não foi um acidente e a sua ressurreição também não foi um acaso. Tudo o que ele havia dito aconteceu. Ele ressuscitou para a glória de Deus. Vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Oh, meus queridos, o nosso Deus está vivo. Nós não servimos a um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós servimos a um Cristo que esteve morto e hoje está vivo. Esse é o Deus a qual nós servimos. Em terceiro, versículo 7, vão e digam aos discípulos. É muito interessante porque Mateus só diz essa frase, mas Marcos acrescenta algo a mais. Marcos diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. Marcos 16, 7. Então a ordem do anjo é: vão, digam aos discípulos e a Pedro. O anjo, como eu disse, irmãos, ele deu essa ordem para as mulheres. Sabemos que os anjos são mensageiros, assistem diante do trono de Deus, então o que eles estão falando é o que eles ouviram da boca do próprio Deus. Deus tinha um recado para as mulheres, mas Deus também tinha um recado para os discípulos e para Pedro. E aqui é muito importante a gente entender a ordem do que o anjo está falando. Por quê? Porque ele não está destacando Pedro como alguém principal. Porque senão ele teria dito, digam para Pedro e para os discípulos. Mas ele coloca Pedro separado dos discípulos. Pedro era discípulo ou não? Mas Pedro já não se sentia mais discípulo. Nessa altura do campeonato, Pedro já tinha rasgado, entre aspas, o seu currículo de apóstolo. Pedro pegou a carteirinha de apóstolo dele e jogou fora. Pedro já não se considerava, por isso o anjo vai dizer para aquelas mulheres: vão e contem as boas novas para os discípulos, mas não se esqueçam de Pedro. E por que é que Pedro faz isso? Vocês sabem muito bem. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, Jesus pediu exatamente para Pedro preparar o cenáculo, Pedro e João. E eles preparam. Nessa ceia, Jesus aponta o traidor. Nessa ceia, Jesus vai lavar os pés dos apóstolos, e quando chega em Pedro, Pedro se recusa, diz: não, o Senhor lavar os meus pés, não, Senhor, não precisa. E Jesus diz: é necessário, Pedro. E Pedro vai dizer: então, se é necessário, me dá um banho por completo, me lava as mãos, me lava a cabeça. E Jesus disse: não, você já foi lavado pela palavra, é necessário que eu lave os seus pés. E por que é que Jesus vai lavar os pés? Porque eles estão discutindo à mesa quem iria sentar onde no céu, quem era mais importante, quem não era mais importante. Existia esse ego inflado dentro do coração dos discípulos. Será que é João, porque João dorme no peito de Jesus? Ou é Pedro, porque Jesus o escolheu? Quem que é o maior, quem que é o melhor? E enquanto eles estão debatendo, Jesus vai pegar uma bacia com água e humildemente lavar os pés dos seus discípulos. Saindo dali, vão para o jardim do Getsêmani. Quem é que Jesus chama para ir além com ele para orar? Pedro, João e Tiago. Quando Jesus volta, Jesus deixa os três aqui e vai um pouquinho mais à frente para orar sozinho. Quando Jesus Cristo volta em menos de uma hora, o que é que Pedro está fazendo? Dormindo. E Jesus o repreende dizendo: Pedro, nem uma hora pode orar comigo, Pedro. E Jesus vai dizer: olha, essa noite eu vou ser como uma pedra de tropeço. Vão ferir o pastor e as ovelhas vão fugir. E Pedro toma a palavra e diz: o Senhor pode ser pedra de tropeço para os outros, para mim jamais. Eu estou pronto para morrer contigo,
para enfrentar a morte. O Senhor nunca vai ser objeto de escândalo na minha vida. E diz o texto que Jesus foi capturado, levado até a casa do sumo sacerdote, e Pedro se associa na roda dos escarnecedores. E Jesus havia dito para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E durante 3 vezes Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, versículo 74. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E nesse mesmo instante o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E diz o texto, versículo 75, que ele saiu dali e chorou amargamente. Pedro não se considerava mais discípulo, mas Jesus ainda o considerava um discípulo. Por isso o Senhor fez questão de dizer: avise Pedro que eu estou esperando ele lá. Quantas vezes nós também não estamos como Pedro? Fazemos juras de amor ao Senhor, mas quando a coisa aperta, a gente nega. Quantas vezes somos como Pedro? O Senhor pode ser pedra de escândalo para todo mundo, mas no trabalho nós nos associamos à roda dos escarnecedores, e por conta do nosso testemunho nós negamos o Senhor Jesus. Na igreja, não, Senhor, eu morro pelo Senhor, eu vivo pelo Senhor. Mas no trabalho, na faculdade, no colégio, na empresa, em casa, se associando à roda dos escarnecedores. Quantas vezes já fomos envergonhados, e aí toca o sinal, toca a trombeta, e a gente lembra: puxa vida, de novo nesse pecado. Mais uma vez, nem eu tenho mais misericórdia de mim, como é que o Senhor pode ter misericórdia de mim? Quantas vezes já pensamos: não somos mais discípulos do Senhor? E aí vem uma mensagem no domingo dizendo: Pedro, você é meu discípulo. Eu quero você junto, Pedro. Eu quero você junto. Você não se sente mais, mas para mim você é. Diz o texto que Pedro foi. Chegando lá, em João, aí você vai encontrar isso só em João. Pedro estava tão desacreditado que ele pegou e foi pescar. Não convidou ninguém, mas Pedro era um líder nato. Quando pulou no barco, todo mundo pulou junto. A noite inteira batendo tarrafa de um lado para o outro, de um lado para o outro. De repente, ao amanhecer, na praia, aparece um homem. Eles não veem o rosto, só a silhueta. E lá da praia alguém grita: filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Pescaram alguma coisa? E eles dizem: não, não pescamos nada. Joguem a rede no lado direito do barco. E diz o texto que eles jogaram e pegaram 153 grandes peixes selecionados. Pedro estava tão cansado que diz que durante a noite ele já tinha retirado até a capa. João dá um toquinho nele e diz: é ele, Pedro. Ele falou que viria para cá e é ele lá. Pedro veste a capa, se lança no mar, abandona a rede, abandona barco, abandona peixe, abandona tudo e vai a nado. Quando ele chega na praia, tem uma cena montada: Jesus, um braseiro e um peixinho assando. Sabe quais são as únicas vezes que aparece a palavra braseiro no Novo Testamento? Quando Pedro negou Jesus, que ele estava diante de um braseiro. E agora, quando Jesus aparece na praia e monta um braseiro. E Jesus coloca Pedro diante da cena a qual ele havia negado. E 3 vezes Pedro negou. E 3 vezes Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ô meu irmão, a mensagem da ressurreição é para aqueles que estavam caídos. Aqueles que um dia tropeçaram. Eu também já tropecei. E a gente às vezes fala: eu vou contigo até a cruz. E Jesus sabe que a gente ainda não está pronto, mas chega um momento que Jesus trabalha na nossa vida, que a gente realmente abandona tudo e deixa tudo para trás. Jesus faz com que Pedro pesque 153 grandes peixes. E Pedro abandona barco, abandona amigo, abandona a rede, abandona peixe, ele abandona tudo. E ele vai até Jesus e diante do braseiro ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros, Pedro. Em quinto lugar, eu quero dizer que você também é um discípulo. E para você também tem uma mensagem.
Versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A mensagem da ressurreição é para nós. A mensagem de ressurreição é para os Pedros, é para os Tiagos, é para os Andrés. A mensagem da ressurreição é para as Madalenas, para as Salomés. A mensagem da ressurreição é para a igreja do Senhor. Vão pelo mundo e façam discípulos. Sejam minhas testemunhas. O que eu tenho que fazer, pastor? Como que eu tenho que fazer? Fica tranquilo. Marcos 16, Jesus termina o capítulo dizendo que todo o poder que nós precisamos está nele. Vocês vão falar novas línguas, vocês vão ter todo o desimpedimento. Jesus aqui resume e diz: eu estou com vocês. O que eu preciso é que vocês tenham um coração desprendido para ser minhas testemunhas. E eu vou levar vocês e nós vamos fazer essa obra. A igreja só precisa do Senhor Jesus. O mundo precisa ouvir a mensagem da ressurreição. Seja você então um porta-voz dessa mensagem, dizendo: Jesus Cristo ressuscitou e Ele está vivo e Ele reina para os séculos dos séculos. Amém? Quero convidar a nossa equipe de louvor para que venham. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse domingo de Páscoa, eu quero convidar você, se você não parou para refletir na mensagem da ressurreição, eu quero que você reflita, que você pense que o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E domingo após domingo tem sido pregada uma mensagem de boas novas. Se você fez juras de amor ao Senhor, mas por acaso você tropeçou, que isso não é o fim. Isso não é o fim. O nosso Deus é especialista em recomeços. E que há sim lugar para você no meio dos discípulos. Que o Senhor Jesus, Ele está sempre pronto a nos perdoar. A mensagem da Páscoa é a mensagem da nova vida. A nossa nova vida começou na cruz de Cristo. E quando do sepulcro vazio se ouviu uma voz que disse: Ele não está aqui, ressuscitou. Amém?